Olá pessoal, estou de volta para a gente olhar mais uns exemplos de mensuração de instrumentos financeiros, agora olhando para o lado passivo, ou seja, passivos financeiros, que são aqueles instrumentos financeiros que estão na forma de obrigações a cumprir por uma entidade. Relembrando de vídeos anteriores que passivos financeiros podem ser mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio do resultado. No entanto, a maioria dos passivos financeiros mais comuns, como empréstimos, financiamentos, debêntures, cupons, contas a pagar, eles são mensurados ao custo amortizado, ou seja, a empresa vai assumir a obrigação e vai pagar a obrigação mais os juros. Os juros vão ser apropriados ao longo do resultado por competência, custo amortizado. No entanto, alguns passivos financeiros são de fato mensurados a valor justo por meio do resultado. No entanto, nesse curso a gente vai ficar apenas com o custo amortizado, porque o valor justo por meio do resultado é um tanto quanto específico. Então eu recomendo cursos mais avançados ou livros mais avançados para quem tiver interesse em conhecer passivos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado. Ok? Então vamos olhar o exemplo que a gente tem hoje. Suponha que, no final de dezembro de 2000, a empresa BAC SA faça uma captação de recursos do valor de 2 milhões e incorra em despesas bancárias no valor de 10 mil e gastos com consultores no valor de 120 mil. A taxa de juros contratual é de 10% ao ano, sendo que a empresa liquidará o empréstimo com um único pagamento ao final de 2 anos. Com base nestas operações, proceda os lançamentos contábeis referentes à operação, desde reconhecimento inicial até a realização total. Esse exercício, ele foi uma adaptação de um exemplo do Manual de Contabilidade Societária de 2018, um ótimo livro, o livro obrigatório das minhas disciplinas. E, antes da gente começar, eu vou fazer um comentário que esse exercício ele vai ser solucionado em 2 vídeos diferentes. E neste vídeo eu vou usar um método que eu chamo método 1, que reconhece as contas contábeis pelo valor líquido. Ou seja, essa solução desse vídeo, ela não trabalha com contas retificadoras. Vídeo posterior fará esse mesmo exemplo com o uso de contas retificadoras. Então, eu recomendo que você assista os 2 vídeos para ver se você gosta mais de trabalhar com contas retificadoras ou sem contas retificadoras. Ok? Então, para a gente relembrar, passivos financeiros, eles podem ser mensurados, então, a custo amortizado ou valor justo por meio do resultado. Se o passivo financeiro for mensurado ao custo amortizado, como será o reconhecimento inicial? Será o valor justo do passivo menos os custos de transação, mais prêmios na emissão do passivo financeiro, quando houver. Valor justo é o quê? Geralmente, quando uma entidade ela contrai uma dívida ou faz um empréstimo ou contrai uma conta a pagar, esses valores não existem razões para a gente acreditar que o valor que a entidade contraiu na sua obrigação não seja o valor justo. Ou seja, se a entidade faz um empréstimo num banco comercial, num banco comum, ou ela emite uma debênture, um título no mercado financeiro, de modo geral, o valor daquela obrigação será o valor justo, que é o valor de mercado dessa dívida, o valor de mercado dessa obrigação. No entanto, existem sim situações em que a entidade ela pode assumir obrigações a um valor menor que o valor justo. É o exemplo de empréstimos subsidiados. Um empréstimo, por exemplo, no BNDES, ele é um empréstimo subsidiado, ele é um empréstimo cuja taxa é menor do que a taxa de mercado. Ou seja, aquele valor, de certa forma, ele é inferior ao valor justo. E a entidade ela terá que fazer ajustes nesse tipo de empréstimo subsidiado, que também não é um caso tratado nessa disciplina, nesse curso. Eu recomendo livros mais avançados para quem quiser conhecer essas situações. Então, nos meus exercícios, a gente pode subentender que o valor do empréstimo, o valor contraído, o valor da obrigação é o valor justo. E a gente vai reconhecer
esse valor no reconhecimento inicial. Custos de transação. Então, custos de transação são custos que a entidade tem, que são referentes à transação e que não existiriam se a entidade não tivesse feito esta transação. Ou seja, são custos diretamente relacionados. A gente viu lá em ativos financeiros que quando a entidade ela tem um custo de transação para emitir um ativo financeiro, ela tinha que somar o custo de transação ao ativo financeiro. Por quê? Porque se a entidade ela adquiriu um título e teve mais um custo para essa aquisição, então, na verdade, a entidade teve um custo total de o valor do título e o custo de transação. Por exemplo, se ela adquiriu um título público de R$1.000, mas ela teve um custo de transação para isso de R$50, ela reconhecia R$1.050, que foi o custo total dela para poder adquirir esse ativo. E esse custo de transação de R$50, ele era reconhecido por competência lá na DRE ao longo do período deste título na entidade, até a realização total. Aqui, no caso do passivo financeiro, ele é reduzido do valor justo. Por quê? Porque quando a entidade ela faz o empréstimo, o banco ela vai liberar o empréstimo para a entidade descontado de custos que seriam os custos de transação. Então, digamos que a entidade ela fez um empréstimo de R$1.000, mas o banco cobrou dessa entidade uma taxa que é um custo de transação de R$50. Então, o banco, a entidade ela vai ter que pagar para o banco os R$1.000 contratados, mais juros definidos no contrato, porém, ela vai receber líquido, no momento da operação, R$950. Por quê? Porque essa taxa, que é uma obrigação da entidade perante o banco, ao invés da entidade pagar, o banco foi lá e descontou do valor líquido. Ou seja, o custo de transação ele foi, de fato, descontado do valor liberado à entidade. Então, no passivo, a gente vai reduzir esses custos de transação e, ao longo do exercício, a gente vai reconhecer esse custo de transação como despesa por competência. Então, sempre que há custos de transação numa operação, seja no reconhecimento de um passivo financeiro ou na compra de um ativo financeiro, sempre que há custos de transação, esses custos eles são apropriados na DRE por competência. No entanto, quando se tratar de ativos financeiros, os ativos financeiros eles têm seus custos de transação somados ao valor justo no reconhecimento inicial e os passivos financeiros, por sua vez, vão ter seus custos de transação reduzidos no reconhecimento inicial, o que faz todo sentido, vocês concordam? Se a gente reconhece o custo de transação reduzido do valor justo no reconhecimento inicial, na medida em que a gente reconheceu os custos de transação na DRE a débito, a contrapartida vai ser o crédito na conta da obrigação lá no passivo, seja ele circulante ou não circulante, né? Dependendo da realização da obrigação. Alguns títulos a gente vai ver que eles podem ter prêmios. Prêmios é o quê? É ganhos que a entidade teve acima do valor que ela esperava que fosse ter, como é o caso de quando ela emite debêntures. Esses ganhos a gente vai ver que eles são apropriados por competência de forma similar aos custos de transação. Então, dadas essas considerações, que são considerações importantes, vamos ver como é que isso se comporta na prática. Então, vamos fazer o exercício. Então, a gente viu que o valor emprestado ele era de R$2 milhões, a taxa contratada foi de 10% e ele vai se realizar em 2 anos. Então, a entidade ela vai pagar para o banco que emprestou para ela R$2.420.000, que é o valor futuro dessa operação, é o montante dessa operação em 2 anos. Como não vai ter pagamento periódico, então todo o juro vai ser incorporado ao capital e vai ser pago tudo de uma vez ao final do 2º ano. Mas a gente teve custos de transação. 10 mil foi custo de transação com consultores
e 120 mil foi o custo com despesas bancárias. Esses custos de transação são um custo da entidade, então é um custo da BAC SA. Logo, o banco vai descontar esses 130 mil do valor liberado para a BAC SA. Então, quando a gente monta o fluxo de caixa dessa operação, quanto que a BAC efetivamente recebeu do banco? Ela efetivamente recebeu, dos 2 mil que ela pediu, ela vai receber 1.870.000, que nada mais é que os 2 milhões já descontados os custos de transação que o banco cobrou da BAC SA. Então, 1.870.000 é o valor que a BAC vai receber. No primeiro ano, a BAC não vai pagar nada, porque ela só vai pagar lá no final do segundo ano. Aí, no final do segundo ano, ela vai pagar os 2.420.000 que foram contratados. É 2 milhões, a taxa de 10% ao ano. Então, quando a gente calcula a taxa interna de retorno dessa operação, a gente pode ver que a taxa interna de retorno, ela nos indica que o custo do banco foi maior do que o custo contratado. Enquanto a taxa contratada do empréstimo foi de 10%, o custo efetivo dessa operação foi de 13,75%. Por quê? Por causa dos custos de transação. Os custos de transação, eles também entram no custo dessa dívida. Então, os encargos financeiros, eles vão ser mensurados com base no custo efetivo, que é 13,75%. Então, saldo inicial, então lá no começo, no primeiro ano, lá no início do período, entrou para a entidade 1.870.000. No primeiro ano, a gente vai ter encargos financeiros totais de quanto? 1.870.000 vezes a taxa interna de retorno, o custo efetivo de 13,7593%. Os encargos financeiros do primeiro ano vão ser 257.298,76. Não haverá pagamento, logo o saldo final será saldo inicial mais os encargos financeiros, que vão ser capitalizados, menos pagamento, que não teve nenhum. Teremos o saldo final de 2.127.000, que vai ser o saldo no início do segundo ano. No segundo ano, aplicando a mesma taxa interna de retorno, a gente encontra um encargo financeiro de 292.701,24. A gente vai ter o pagamento ao final do segundo ano de 2.420.000 e assim a entidade vai liquidar a sua dívida ao final do segundo ano. Deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Ok? Porém, esses encargos financeiros, eles incluem o quê? Eles incluem as despesas financeiras, os juros contratados, que são 10%, mas eles incluem também os custos de transação, que são 130.000. Conforme a gente já vinha trabalhando lá nos exercícios de ativo financeiro, a gente vai reconhecer as despesas financeiras e os custos de transação separadamente. Então, a gente precisa saber desses encargos financeiros totais de cada ano, quanto diz respeito a despesas financeiras e quanto diz respeito aos custos de transação. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa saber quais foram as despesas financeiras. O que é fácil? É 10% sobre o capital. Então, o capital contratado foi 2 milhões. Lembra, o contratado foi 2 milhões. 10% de 2 milhões, no primeiro ano, as despesas financeiras foram de 200 mil reais. Não houve pagamento, então o saldo final fica 2 milhões e 200 mil reais, sobre o qual a gente vai aplicar 10%, que vai ser a taxa da despesa financeira do segundo ano, que vai nos dar 220 mil reais, perdão. Então, a gente tem despesas financeiras totais de 420 mil reais, sendo 200 mil reais no primeiro ano e 220 mil reais no segundo ano. Ok? Então, dos encargos financeiros totais, que são 550 mil reais, 420 mil reais são despesas financeiras. Dos encargos financeiros de 550 mil reais,
257.298,76 são encargos financeiros do primeiro ano. E desse primeiro ano, desse total, 200 mil são despesas financeiras. Logo, o que serão os custos de transação? Os custos de transação aqui vai ser a diferença. Então, se a gente pegar 257.298,76 é o encargo financeiro total. Desse total, 200 mil é só despesa financeira. Logo, a diferença, os 57.298,76, vai ser o custo de transação do primeiro ano. Idem para o segundo ano, dos 292.701, que são os encargos financeiros do segundo ano, 220 mil são despesas financeiras. Logo, a diferença vai ser o custo de transação. Ao final, quando a gente somar esses custos de transação, a gente vê que eles vão totalizar 130 mil reais, conforme nós sabíamos. No entanto, aqui a gente tem as informações de quanto foi o custo de transação do primeiro ano e quanto foi o custo de transação do segundo ano, ok? Então, a gente tem todas as informações que a gente precisa. A gente tem a informação de quais são as despesas financeiras ao longo dos 2 anos, quais são os custos de transação ao longo dos 2 anos. A gente já pode começar a fazer o reconhecimento, os lançamentos contábeis. Lembrando que aqui nesse exercício eu vou trabalhar pelo método líquido, ou seja, eu não vou trabalhar com contas retificadoras. O uso de contas retificadoras é livre, dependendo do plano de contas. Existem quem trabalhe com contas retificadoras e quem não trabalhe. No final, ao apresentar as demonstrações contábeis, as contas elas vão estar sempre pelo valor líquido. Porém, existem professores, empresas, autores que gostam de usar as contas retificadoras. Aqui, para a gente ser bem didático, eu vou apresentar as duas formas e os meus alunos, particularmente, eles são livres para escolher como eles preferem trabalhar, com conta retificadora ou sem conta retificadora. No entanto, eu recomendo que vocês assistam as duas formas e conheçam as duas formas de trabalhar. No final, vai dar na mesma. Com a diferença que com as contas retificadoras a gente vai ter mais conta ali para trabalhar, né, nos lançamentos. Mas vamos voltar aqui. Então, retomando, o reconhecimento inicial desse passivo financeiro vai ser valor justo menos os custos de transação, ok? Então, quanto é que dá o valor justo menos os custos de transação? 1.870.000, correto? Como a gente já sabia. Esse é o valor que o banco vai liberar para a entidade. Agora, vamos reconhecer o nosso passivo, que é a contrapartida desse lançamento a débito aqui. Como vai se realizar em 2 anos essa operação, a gente precisa reconhecer a parcela que é circulante da parcela que é não circulante, ok? Agora que eu percebi, esse exercício ele não tem parcelas, eles não têm prestações. Então, como a gente está no começo de X0, nós estamos a gente está no final de X0, basicamente no começo de X1, do ano X1. Então, tudo o que for realizável até o final de X1, dos próximos 12 meses, a gente vai reconhecer como circulante. E tudo que for realizável após 2000x1, após 12 meses, será não circulante. Como aqui a gente não tem nenhuma prestação, nenhuma parcela, porque vai ser tudo pago em parcela única, então a gente vai reconhecer nesse momento, final de dezembro de X0, como não circulante. Então, qual vai ser o meu lançamento aqui? Vai ser um débito em caixa e equivalentes de caixa. Só quero ajustar as contas para ficar bom de trabalhar. E a contrapartida vai ser um crédito na conta empréstimos, lá no passivo não circulante. Beleza? Agora, a gente está no final de X0. Então, passou o ano de X1, transcorreu o ano de X1. O que a gente precisa reconhecer? As despesas financeiras e os custos de transação, ou seja, os encargos financeiros referentes ao ano de
2000x1. As despesas financeiras, conforme a gente viu, foram de R$200 mil. Então, a gente vai reconhecer um débito de R$200 mil e a contrapartida vai lá na conta de empréstimos do não circulante, um crédito de R$200 mil. Ou seja, a despesa financeira que eu reconheci lá na DRE vai ser reconhecida lá na conta do passivo, porque a empresa vai pagar só daqui a 2 anos. Vamos reconhecer também, referente ao ano de 2000x1, os custos de transação de R$ 57.298,76. Então, a gente reconhece uma despesa referente ao custo de transação da DRE, a contrapartida vai lá na conta de empréstimos a crédito a pagar. Então, ao final de 2000x1, a gente vai ter uma conta de empréstimos a pagar no total de R$ 2.127.298,76, que corresponde a quê? Ao empréstimo em seu valor líquido, deduzido dos custos de transação, mais a apropriação das despesas financeiras de X1, mais a apropriação dos custos de transação de X1 também. Se a gente vier aqui para a tabela e conferir a tabela de encargos financeiros, a gente vê que, de fato, no final de X1, o saldo da conta deveria estar em R$ 2.127.298,76. Então, a gente fez aqui as apropriações adequadamente. No entanto, a gente também sabe que essa obrigação ela vai vencer ao final de 2000x2, que é quando a BAC vai pagar. Então, ao final de 2000x2, a gente liquida essa obrigação. Quer dizer que nos próximos 12 meses, essa obrigação vai ser liquidada. O que nós precisamos fazer? Reclassificar essa conta lá para o circulante, porque ela passa a ser uma obrigação circulante. Então, a gente debita dos empréstimos o não circulante e credita essa obrigação lá em empréstimos no passivo circulante. Ok? E a gente começa a trabalhar aqui até o final de X2, que é quando a gente vai pagar. Então, ao longo de X2, transcorreu X2, o que aconteceu? Reconhecemos as despesas financeiras a débito de 220 mil, com contrapartida na conta circulante, e reconhecemos os custos de transação de 72.701,24, também em contrapartida na conta circulante. E no total, ao final de X2, a gente vai ter um saldo total de R$ 2.420.000, que é a nossa obrigação, é o valor que a gente vai pagar para o banco, R$ 2.420.000. Aqui basta a gente fazer o reconhecimento do pagamento no débito, debitando a conta do circulante e creditando caixa equivalentes de caixa, e assim nós liquidamos essa obrigação. Então, reparem, a gente reconheceu essa obrigação, esse empréstimo, ao valor justo do empréstimo líquido deduzido dos custos de transação. Então, a gente reconheceu a esse valor justo aqui, líquido dos custos de transação, que deu R$ 1.870.000. E o que aconteceu? Ao longo dos 2 anos, a gente reconheceu as despesas financeiras e os custos de transação. Ao final da operação, a gente já tinha todas as despesas financeiras e os custos de transação apropriados, de modo que o empréstimo estava reconhecido ao valor que será liquidado, que é R$ 2.420.000. Ok? Espero que esse vídeo ajude aí no esclarecimento do tema, e a gente se vê no próximo vídeo, quando a gente for conversar sobre contas envolvendo retificadoras, ok? Até mais, bons estudos!